Finlândia. Terra onde o sol da meia-noite ilumina verões mágicos e auroras boreais dançam no céu do inverno. Um país onde florestas infinitas se encontram com milhares de lagos cristalinos, criando uma das últimas grandes paisagens selvagens da Europa. De suas modernas cidades, onde o design encontra a natureza, até as vastas extensões geladas da Lapônia, cada canto conta uma história de superação. Um povo que transformou o clima mais desafiador em um dos maiores índices de felicidade do mundo. Nessa jornada pela Finlândia, vamos descobrir como antigas tradições e inovação tecnológica convivem em perfeita harmonia. Das saunas centenárias aos modernos bunkers subterrâneos, dos castelos medievais às igrejas escavadas em rocha, mergulhe em um país onde o futuro e o passado se encontram em equilíbrio único. Localização. No extremo norte da Europa, encontra-se a Finlândia, um país coberto por florestas e conhecido como a Terra dos Mil Lagos. Na verdade, são muito mais. O país possui 188 mil lagos, um recorde mundial que representa um lago para cada 26 habitantes. A Finlândia ocupa uma posição geográfica única no planeta, sendo o país mais próximo ao Polo Norte da União Europeia. Por estar tão ao norte, os finlandeses vivenciam algo realmente impressionante. Durante o verão, em algumas regiões do país, o sol não se põe, ficando visível até mesmo à meia-noite. Já no inverno, acontece o contrário. Algumas áreas ficam praticamente sem ver a luz do sol durante dias. Esse fenômeno curioso faz com que os finlandeses tenham que se adaptar a um estilo de vida bem diferente do resto do mundo. Quando olhamos para o mapa, vemos que a Finlândia tem vizinhos bem interessantes. Ao norte, faz divisa com a Noruega, numa fronteira de 736 quilômetros, cheia de paisagens incríveis cobertas de neve. Do lado leste, encontramos a Rússia, com uma fronteira bem extensa de 1.340 quilômetros. É a maior fronteira que um país da União Europeia tem com a Rússia. Já para o lado oeste, a Finlândia divide 614 quilômetros com a Suécia. E aqui tem algo curioso. No inverno, as pessoas podem atravessar de um país para o outro andando em cima do rio Tornionjoki, congelado, que forma uma parte natural dessa fronteira. O território finlandês é dividido em 19 regiões, cada uma com suas próprias características especiais. Uma das mais interessantes é a Lapônia, que fica lá no extremo norte e ocupa quase 1/3 de todo o país. É nessa região que acontecem as famosas auroras boreais, aquelas luzes coloridas que dançam no céu, e onde vive o povo Sami, que são os habitantes originais dessa parte do Ártico. Aqui vai um fato surpreendente. A Finlândia é um dos 10 maiores países da Europa, com um território um pouco maior que 338 mil quilômetros quadrados, um tamanho semelhante ao do Japão e da Alemanha, sendo que 10% dessa área é coberta por água. E tem mais. O país está literalmente crescendo. Isso mesmo, por causa de um processo natural chamado elevação pós-glacial, a Finlândia ganha cerca de 7 quilômetros quadrados de terra nova todo ano, surgindo aos poucos do Mar Báltico. Falando do relevo, a Finlândia é um dos países mais planos da Europa, sendo o ponto mais alto o Monte Hauti, que fica na Lapônia e tem 1.324 metros de altura. Já o ponto mais baixo está no arquipélago de Åland,
ficando 2,41 metros abaixo do nível do mar. A quantidade de água na Finlândia é algo impressionante. Além dos milhares de lagos, o país tem rios importantes. O maior deles, com 550 quilômetros de extensão, é o Kemijoki. Já o Tornionjoki, outro rio importante, serve como uma fronteira natural com a Suécia. O país também é banhado pelo Mar Báltico, que fica parcialmente congelado durante o inverno, permitindo que as pessoas façam algo incomum: caminhar sobre o mar congelado. O clima da Finlândia é outro aspecto fascinante. Mesmo estando tão perto do Polo Norte, o país não é tão frio quanto se poderia imaginar, graças a uma corrente marítima chamada Corrente do Golfo, que ajuda a aquecer a região. Os verões, apesar de curtos, podem surpreender com temperaturas chegando a 30 graus Celsius, enquanto nos invernos mais rigorosos, especialmente na Lapônia, o termômetro pode marcar até menos 40 graus Celsius. Para se ter uma ideia mais atual, em 2023, segundo o Instituto Meteorológico Finlandês, a temperatura média do ano foi de 4,3 graus Celsius. Definitivamente não é um país para quem não goste de frio. Toda essa geografia especial não apenas moldou o território, mas também influenciou muito o jeito de ser do povo finlandês. Eles desenvolveram uma capacidade incrível de se adaptar e prosperar mesmo em condições naturais desafiadoras, criando uma das sociedades mais resilientes do mundo. Principais cidades. A vida urbana na Finlândia tem um charme todo especial. Isso fica bem claro quando conhecemos suas principais cidades. Vamos começar pela capital, Helsinki, com cerca de 665 mil habitantes. A cidade parece pequena quando comparada a outras capitais europeias, mas isso é parte do seu charme. O mais interessante é que quando incluímos toda a região metropolitana, chamada de Grande Helsinki, esse número salta para 1,6 milhão de pessoas, representando quase um terço de toda a população do país. Helsinki é uma cidade que consegue misturar o antigo e o moderno de um jeito único. De um lado, você encontra prédios históricos impressionantes, como a Catedral Luterana, toda branca, que parece ter saído de um conto de fadas. Do outro, a cidade é um polo de tecnologia e design, sendo a casa de empresas famosas como a Nokia. A cidade também se destaca pelo seu eficiente sistema de transporte público, que inclui metrô, bondes, ônibus e trens urbanos, todos perfeitamente integrados. Uma curiosidade interessante é que durante o rigoroso inverno finlandês, todos os transportes continuam funcionando normalmente, pois são preparados para operar até mesmo com neve e gelo. A segunda cidade mais importante da Finlândia é Espoo, que fica bem ao lado de Helsinki. Com aproximadamente 300 mil habitantes, ela é conhecida como o Vale do Silício finlandês. Isso porque a cidade abriga o maior centro de tecnologia dos países nórdicos, chamado Otaniemi, onde está a famosa Universidade Aalto. Um fato interessante é que Espoo foi eleita a cidade mais sustentável da Europa em 2023, com planos ambiciosos para se tornar neutra em emissões de carbono até 2030. Completando o trio das principais cidades finlandesas, temos Tampere, que os próprios finlandeses consideram a cidade mais agradável do país para se viver. Com cerca de 245 mil habitantes, Tampere tem uma história fascinante. Ela já foi o principal centro industrial do país, o que rendeu a ela o apelido de Manchester do Norte. Hoje, a cidade se reinventou como um polo de cultura e educação. O mais curioso é que Tampere foi construída entre dois lagos, e no centro da cidade existe uma corredeira que ainda hoje gera energia para algumas fábricas históricas que foram transformadas em museus, restaurantes e centros culturais.
Uma curiosidade que poucos conhecem é que essas 3 cidades estão conectadas por um dos sistemas de transporte ferroviário mais modernos e pontuais do mundo. Os trens são tão precisos que os finlandeses costumam acertar seus relógios baseados nos horários de chegada e partida. Juntas, estas 3 cidades formam o coração urbano da Finlândia, cada uma com sua personalidade própria. Helsinki com seu charme de capital moderna e histórica, Espoo com seu foco em inovação e tecnologia, e Tampere com sua atmosfera cultural e acolhedora que conquistou o coração dos finlandeses. Maravilhas naturais e arquitetônicas. A Finlândia é um país que parece ter saído de um conto de fadas, onde construções históricas e paisagens naturais deslumbrantes se misturam de forma espetacular. Em Helsinki, uma construção chama a atenção logo de cara: a Igreja de Tempeli-Aukio, conhecida como Igreja da Rocha. E esse nome não é por acaso. Ela foi literalmente escavada em uma rocha sólida. Os arquitetos usaram a pedra natural como parede, criando um espaço com uma acústica tão perfeita que a igreja também serve como local para concertos. O teto é uma cúpula de cobre e vidro que permite a entrada de luz natural, criando um ambiente quase mágico. Ainda na capital, temos a imponente Catedral de Uspensky, a maior igreja ortodoxa de toda a Europa Ocidental. Com suas cúpulas douradas e tijolos vermelhos, ela se destaca na paisagem da cidade e nos faz lembrar da forte influência russa na história do país. Não muito longe dali, encontramos o Sibelius Monument, uma obra de arte moderna impressionante feita com mais de 600 tubos de aço que, quando o vento passa, criam uma música suave. Uma homenagem perfeita ao compositor finlandês Jean Sibelius. Uma das joias históricas da Finlândia é a Fortaleza de Suomenlinna, construída no século XVIII em um conjunto de ilhas próximas a Helsinki. É tão importante que foi declarada Patrimônio Mundial pela Unesco. O mais incrível é que algumas pessoas ainda moram dentro da fortaleza. São cerca de 800 habitantes que vivem nesse pedaço vivo da história finlandesa. Mas as maravilhas da Finlândia não param por aí. Na cidade de Turku, encontramos o mais antigo castelo do país, o Castelo de Turku, que começou a ser construído em 1280. Já o Castelo de Savonlinna, construído em 1475, parece flutuar sobre as águas, pois foi erguido em uma ilha rochosa entre 2 lagos. Todo verão, ele se transforma em palco de um dos festivais de ópera mais famosos do mundo. Quando o assunto é natureza, a Finlândia tem lugares de tirar o fôlego. O Parque Nacional Pallas Illes Tunturi, na Lapônia finlandesa, é conhecido pela sua natureza preservada e qualidade do ar. Além disso, suas florestas nevadas e montanhas suaves fazem do parque um verdadeiro paraíso para quem ama a natureza. E falando em Lapônia, não podemos deixar de mencionar Rovaniemi, a casa oficial do Papai Noel. A cidade, reconstruída após a Segunda Guerra Mundial, tem um design único. Vista de cima, seu traçado forma a imagem de uma rena. Ali encontramos a famosa Aldeia do Papai Noel, onde é Natal o ano todo, mesmo no verão. Para os amantes de esportes de inverno, Levi é o destino mais procurado. É a maior estação de esqui da Finlândia, com 43 pistas diferentes e uma infraestrutura impressionante. O local oferece uma experiência única: esquiar sob a luz da aurora boreal durante o inverno. Um aspecto fascinante da cultura finlandesa são as saunas, consideradas um patrimônio cultural e material pela Unesco. Existem mais de 3 milhões de saunas no país, praticamente uma para cada 2 pessoas. Elas estão em todo lugar: casas, escritórios, prédios públicos e até mesmo no parlamento. Uma experiência única que a natureza proporciona acontece em Naantali, onde no inverno é possível patinar no mar congelado. Imagine deslizar sobre o gelo sabendo que há água salgada logo abaixo. Uma atividade que parece impossível, mas que na Finlândia é uma diversão comum durante os meses mais frios.
Os portos de Helsinki e Turku são verdadeiros portões de entrada para o país, movimentados o ano todo apesar do rigoroso inverno. São exemplos impressionantes de como os finlandeses adaptaram sua infraestrutura para funcionar em qualquer clima. Mesmo quando o mar começa a congelar, navios quebra-gelo mantêm as rotas marítimas funcionando. As florestas finlandesas merecem um capítulo à parte. Cobrem mais de 70% do país e são consideradas as mais bem preservadas da Europa. No inverno, quando cobertas de neve, criam cenários que parecem saídos de um filme de fantasia, especialmente quando iluminadas pelo fenômeno da aurora boreal. História. A história da Finlândia começa há cerca de 10 mil anos, quando os primeiros habitantes chegaram à região após a última era glacial. Entre eles, destacam-se os Sami, que ainda hoje vivem no norte do país e são considerados o povo indígena da Finlândia. Por volta do ano 1150, os suecos começaram a governar o território finlandês, trazendo o cristianismo e estabelecendo sua influência por mais de 600 anos. Durante esse período, a língua sueca se tornou a língua da elite, enquanto o povo continuava falando finlandês. Em 1809, após uma guerra entre Suécia e Rússia, os russos conquistaram o território finlandês e o transformaram em um grão-ducado autônomo. Mesmo sob domínio russo, os finlandeses mantiveram certa liberdade administrativa, período em que sua identidade nacional se fortaleceu. A independência veio em 6 de dezembro de 1917, durante a Revolução Russa. Logo após, o país enfrentou uma curta guerra civil, vencida pelos conservadores. Durante a Segunda Guerra Mundial, a Finlândia resistiu à invasão soviética na Guerra de Inverno, 1939 a 1940. E, embora tenha perdido território, foi o único país da região que manteve sua independência da União Soviética. O pós-guerra marcou a transformação da Finlândia. As reparações de guerra impostas pela União Soviética acabaram impulsionando a industrialização do país. Nos anos 90, a nação se tornou líder em tecnologia, especialmente com o sucesso da Nokia, e em 1995 entrou para a União Europeia. Em abril de 2023, a Finlândia deu um passo histórico ao se tornar o 31º membro da OTAN, buscando reforçar sua segurança principalmente devido à sua extensa fronteira com a Rússia. Vale ressaltar que o país mantém uma das maiores redes de abrigos antinucleares do mundo, com cerca de 54 mil bunkers que podem proteger 80% da população. Esses abrigos, em tempos de paz, são usados como espaços públicos como estacionamentos, piscinas e centros esportivos. Hoje, com seus mais de 5 milhões de habitantes, a Finlândia é reconhecida mundialmente por seu alto desenvolvimento humano, excelente sistema educacional e qualidade de vida excepcional. Em 2023, foi eleito pelo 6º ano consecutivo o país mais feliz do mundo, segundo o Relatório Mundial da Felicidade da ONU. População. A Finlândia é um dos países menos populosos da Europa, com aproximadamente 5,5 milhões de habitantes. Para se ter uma ideia, é como se todo o país tivesse menos moradores que a cidade de São Paulo. Com um território extenso, apresenta uma das menores densidades populacionais da Europa, apenas 18 habitantes por quilômetro quadrado. Os finlandeses são conhecidos por seu jeito reservado e prático de ser. Eles têm uma palavra especial, sisu, que define bem sua personalidade. Significa determinação e coragem para enfrentar adversidades. O país possui 2 línguas oficiais, o finlandês, falado por 87% da população, e o sueco, usado por cerca de 5%. Existe ainda o Sami, língua do povo indígena do norte do país. Quanto à religião, a Finlândia é predominantemente luterana,
com cerca de 67% da população pertencendo à Igreja Evangélica Luterana. Nos últimos anos, cresceu o número de pessoas que se dizem sem religião, chegando a 30% da população. A segurança é um aspecto marcante na sociedade finlandesa. O país tem uma das menores taxas de criminalidade do mundo, com apenas 1,6 homicídios por 100 mil habitantes. Os finlandeses atribuem esses números à forte coesão social e baixa desigualdade. A taxa de natalidade na Finlândia tem diminuído nos últimos anos, chegando a 1,3 filhos por mulher em 2023. Para lidar com isso, o governo oferece um dos sistemas mais generosos de apoio à família do mundo. Os valores culturais finlandeses são fortemente baseados na igualdade e na confiança mútua. Foi o primeiro país europeu a conceder às mulheres o direito de votar, em 1906. Os finlandeses também são conhecidos por seu profundo respeito pela natureza e transparência nas relações sociais. Um exemplo curioso é que as declarações de imposto de renda de todos os cidadãos são públicas, refletindo o alto nível de confiança e honestidade da sociedade. Governo e economia. A Finlândia é uma república parlamentar democrática, onde o primeiro-ministro é o chefe de governo e o presidente tem papel principalmente diplomático. Desde junho de 2023, o país é governado pelo primeiro-ministro Petteri Orpo, líder do Partido da Coalizão Nacional. Em março de 2024, Alexander Stubb assumiu a presidência do país, sucedendo Sauli Niinisto, que ocupou o cargo por 12 anos. Na economia, a Finlândia impressiona com números robustos. Em 2023, seu PIB atingiu aproximadamente 300 bilhões de dólares, colocando o país entre as 50 economias mais desenvolvidas do mundo. O PIB per capita é um dos mais altos da Europa, chegando a cerca de 53 mil dólares por habitante, um indicador do alto padrão de vida dos finlandeses. A economia finlandesa é bem diversificada. O setor de serviços representa 70% do PIB, com destaque para tecnologia e design. A indústria contribui com 27%, principalmente nas áreas de tecnologia limpa, papel e celulose. A agricultura, adaptada ao clima rigoroso, representa 3% da economia. No Índice de Liberdade Econômica de 2023, a Finlândia ocupa a 12ª posição mundial, refletindo seu ambiente favorável aos negócios e forte proteção à propriedade privada. Porém, o país tem uma das maiores cargas tributárias do mundo, cerca de 42% do PIB, que financia seu extenso sistema de bem-estar social. O custo de vida é considerado alto, especialmente nas grandes cidades como Helsinki. No entanto, isso é compensado pelos altos salários e benefícios sociais. Um professor em início de carreira, por exemplo, recebe em média 3.500 euros mensais. O mercado de trabalho finlandês é conhecido por sua estabilidade. A taxa de desemprego em 2023 foi de 6,8%, considerada baixa para os padrões europeus. Os trabalhadores desfrutam de excelentes condições, com jornada média de 37,5 horas semanais, 5 semanas de férias por ano e forte proteção trabalhista. O desenvolvimento humano é outro ponto forte. A Finlândia mantém um dos IDH mais altos do mundo, com índice de 0,940 em 2023, ocupando a 11ª posição no ranking global. Isso reflete a qualidade excepcional dos serviços públicos, especialmente educação e saúde, além da baixa desigualdade social. Culinária. A culinária finlandesa é um reflexo direto da natureza do país, combinando ingredientes frescos das florestas, lagos e mar com tradições ancestrais. Uma das estrelas da gastronomia finlandesa é o lohikeitto, uma sopa cremosa de salmão que aquece a alma. Preparada com salmão fresco, batatas, cenouras e endru,
é o tipo de prato que os finlandeses adoram servir nos dias gelados de inverno. A tortinha de Karelia, ou karjalanpiraka, é um verdadeiro tesouro nacional, tanto que recebeu proteção especial da União Europeia como produto tradicional. É uma pequena torta feita com casca de centeio e recheada com arroz ou purê de batata. Os finlandeses costumam comê-la no café da manhã ou como lanche, geralmente com manteiga de ovo por cima. Para quem busca uma experiência realmente única, o poronkaristis é imperdível. É um prato feito com carne de rena fatiada finamente e servida sobre purê de batatas, coberto com molho de frutas vermelhas. Este prato é especialmente popular na Lapônia, região norte do país, onde a criação de renas é parte importante da cultura local. O hirvipaisti, um assado de alce, é outro prato que mostra como os finlandeses aproveitam os recursos naturais do país. A carne é preparada lentamente com ervas, resultando em um prato macio e saboroso, tradicionalmente servido com purê de batatas e um molho rico. Quando o assunto é queijo, os finlandeses têm o leipä juusto, conhecido como queijo que range. É um queijo fresco feito com leite de vaca recém-ordenhado, assado até formar marcas douradas. Diferente do que o nome em português sugere, não tem nada a ver com nosso pão de queijo. É servido como sobremesa com geleia de cloudberry, uma fruta típica da região. O pão de centeio finlandês merece um capítulo à parte. É tão importante na cultura local que os soldados finlandeses na Segunda Guerra Mundial diziam que sentiam mais falta do pão de centeio do que de suas famílias. Para finalizar com doçura, temos o korvapuusti, um tipo de caracol de canela que os finlandeses consideram a melhor companhia para o café. É diferente dos rolos de canela de outros países. A massa é perfumada com cardamomo, uma especiaria muito usada na região nórdica, que dá um toque especial e único ao doce. Uma curiosidade interessante é que muitos destes pratos tradicionais são preparados ainda hoje nas casas finlandesas, mantendo viva uma tradição que passa de geração em geração, adaptando-se aos tempos modernos, mas preservando suas características essenciais. Ficou impressionado com as maravilhas finlandesas? Isso é apenas o começo de nossa jornada pelo mundo. Não perca nenhuma de nossas próximas aventuras. Inscreva-se agora mesmo no nosso canal e ative o sininho de notificações. A cada documentário trazemos um novo destino surpreendente direto para a sua tela. Compartilhe este vídeo com seus amigos e deixe nos comentários